Ah, se meus pais soubessem, jamais teriam ido morar na chácara. Após mais de 40 anos trabalhando duro na capital, meus pais tinham um sonho imenso de morar em uma chácara. Ficaram cerca de 2 anos vendo várias chácaras, pesquisando, mas de nada adiantou. Encontraram uma chácara mais próxima, linda, uma casa muito confortável, com piscina. Realmente era fantástico, era incrível. Então resolveram fechar o negócio. O sonho havia se realizado, o sonho de morar em uma chácara, totalmente confortável, um pouco isolado da vizinhança, mas ao mesmo tempo era próximo da cidade. Vocês entendem, né? Não tinha vizinhança próxima, mas até a cidade não era uma distância muito longa. Então, assim que foi comprado a chácara, quase não precisou fazer nenhum tipo de reforma, pois ela estava impecável. Apenas com sujeira, muita poeira, porque ela estava fechada já há alguns anos, né? E meu pai não estranhou nada dela estar fechada, questionou, falaram que era devido ao proprietário ter ido para outro estado, sendo que na verdade vocês saberão no final do vídeo. Vamos ouvir com bastante atenção para vocês saberem o que realmente aconteceu, o que acontecia e o que vocês acham que pode ser. Na primeira semana que estivemos na chácara, foi tudo maravilhoso. A família toda reunida, meus tios, minhas tias, os primos, as primas, até os parentes mais distantes vieram. Meu pai fez uma bela de uma festa de inauguração da chácara. 3 dias de festa, todo mundo na piscina, ninguém dormia, era muita alegria. Pois bem, depois da primeira semana, quando praticamente todos haviam ido embora, ficou eu, meu pai, minha mãe e meus 3 irmãos. Nós éramos em 4 irmãos. Cada um tinha seu quarto, cada um tinha sua privacidade, o que nós não tínhamos na cidade grande, né? Nós tínhamos que estar dividindo o mesmo dormitório. Já na chácara, apesar do grande espaço que tinha, cada um tinha o seu quarto e ainda assim sobrava quartos de hóspedes. Era uma casa muito grande. Minha mãe, no segundo mês morando lá, adoeceu, pegou um resfriado muito forte. Foi para o médico, foi para o hospital, voltava para casa, tomava medicação e esse resfriado só aumentava. Ela acabou voltando para o hospital numa noite, muito ruim, e o médico constatou que estava com pneumonia avançada. E aí ficaram lá no hospital. Meu pai ficou muito triste, porque ele começou a se culpar, achando que se ele estivesse na cidade, na capital, o socorro teria sido melhor, ou talvez mais rápido. Minha mãe não resistiu. Depois de 4 dias, ela veio a falecer. Foi muito difícil para todos nós, pois ainda estávamos se acomodando na chácara. Então foi muito difícil, foi complicado e ela veio a falecer. Meu pai ficou muito triste, entrou em depressão e foi feito um tratamento de quase 1 ano. Só que nesse 1 ano, enquanto ele estava com depressão, a casa começou a apresentar os seus primeiros problemas, vamos dizer assim, né? Os barulhos que surgiram são barulhos recorrentes, barulhos na parede, muita infiltração na casa. Sabe quando as paredes começam a ficar verde? Sempre por volta das 2 horas, 3 horas da manhã, a gente ouvia aquele barulho. Começava na parede e terminava no fogo. Meu pai com depressão. Tínhamos que cuidar dele. Não podíamos tirar os olhos dele. Ele estava com os pensamentos meio estranhos. E foi muito difícil esse primeiro ano. Quando meu pai começou a melhorar a depressão, surgiu um outro problema. O meu irmão mais novo, caçula,
Talvez por a gente, e talvez também devido à perca da mãe tão recente, e nós cuidamos do nosso pai, acabamos deixando o caçula um pouco de lado e sentiu mais. Se envolveu no mundo, o mundo errado, que vocês devem saber, né? E ele, inclusive, foi preso. Meu pai novamente voltou a ter uma depressão profunda, pois ele via a sua esposa falecida, seu filho caçula, que era o mais bajulado, preso. A situação estava ficando muito difícil. Passamos momentos difíceis nessa chácara, por mais confortável que ela fosse. Só tinha doença, problemas, isso que nós nunca tivemos na capital. A chácara, que foi um sonho, acabou se transformando num pesadelo. Meu pai não conseguiu sair da depressão e ele perdeu a sua vida da pior forma que possamos imaginar. Uma quinta-feira, precisei sair para ir para a cidade resolver uns problemas, e quando eu retorno para a chácara, meus dois irmãos chorando na varanda, e meu pai havia se enforcado. Foi um momento de muita tristeza e angústia. Jurei para todos que ali nós não moraríamos mais e venderíamos aquela chácara. Os barulhos aumentaram no decorrer dos dias, gritos à noite, barulhos, inclusive até durante o dia. Anunciamos, tentamos vender, abaixamos o preço. Estávamos desolados, mas não havia oferta, ninguém queria, e nós não tínhamos dinheiro para comprar outra casa. O pouco que tínhamos, alugamos uma kitnet, um apartamento bem pequeno na capital. Tentamos deixar essa casa para que ela pudesse ser ou alugada ou vendida. Passaram-se 2 anos e nada de vender. A casa ficou fechada, ninguém queria alugar. E o nosso dinheiro também não tinha condições mais de permanecer pagando. Fomos obrigados a voltar para a chácara, contra a nossa vontade. Meu irmão, caçula, já havia saído do presídio. Inclusive os outros irmãos conversando, achou até que seria melhor mesmo ele ficando lá para ver se ele melhorava. Infelizmente, aconteceram coisas horríveis. Os barulhos aumentaram. Começou a aparecer umas coisas, muitos bichos, insetos, sapo. Algo muito estranho tinha naquela casa. Fomos pesquisar e saber o que havia ocorrido ali. E descobrimos que o primeiro proprietário da casa, que construiu aquela chácara maravilhosa, praticou uma chacina, onde todos da família haviam perdido a vida, inclusive o pai de todos também tirou a vida. Ou seja, aquele lugar era amaldiçoado. Peguei meus irmãos novamente, baixamos o preço da chácara pela metade e, sem olhar para trás, fomos para a capital. Fazem 12 anos e até hoje não apareceu o comprador. A casa está fechada, foi vandalizada, muitas pessoas entraram, roubaram, mas nós não temos mais vontade de morar e também não conseguimos vender e nem alugar. Ou seja, um lugar totalmente amaldiçoado. Um forte abraço e até o próximo relato.